Bom, bem-vindos aqui ao Cantinho da Arte. Nós vamos começar hoje a falar sobre o renascimento cultural, o renascimento de pensamento, o renascimento das artes, o renascimento do posicionamento do homem diante dele mesmo, diante do mundo que o cercava. Um dos períodos muito mais... a gente não pode comparar períodos mais com relação a riqueza cultural, mas é um período muito rico da história do homem, da história da arte, né? Bom, a gente vai ver o Renascimento Europeu. Qual é o tempo? De que século você está falando, Mônica? O Renascimento surgiu no século XIV. Ele se consolidou no século XV, né? E ele se estendeu até o século XVII. E o auge dele, né, foi o século XVI, que são chamados Cinquecento. É um movimento que começa na Itália e se espalha por vários países da Europa, né? E a principal característica, o nome já fala, renascimento, é o resgate, é ressurgir, rememorar todos os conceitos, todos os ideais, até a própria maneira de organizar a arte, o pensamento dos clássicos, né? Os gregos e os romanos. E começa em Florença. Florença tinha uma grande biblioteca com livros de professores gregos que vieram de Constantinopla quando ela é invadida pelos turcos. Então, vários professores fogem para a Itália e em Florença chegam muitos livros, né? E a origem do Renascimento, de onde ele começa e se irradia para outros lugares, é Florença, né? Então tem a ver também com esse espírito. Final das invasões bárbaras, a vida, o feudalismo, aquele que nós estudamos, vocês estudaram história também da Idade Média, e isso vai ter uma transformação muito grande, porque nós vamos ter o renascimento também comercial, urbano. Com o final das invasões bárbaras, a gente vai ver a vida voltando para as cidades, né? O florescimento do comércio, o surgimento de uma nova classe, que é a burguesia. E esses burgueses, os novos ricos, eles queriam casas bonitas, tão bonitas quanto dos nobres. Então, eles contratavam artistas para que fizessem tapeçarias, quadros, esculturas. E essa classe, esses burgueses, foram chamados de mecenas, que foram padrinhos, que foram apoiadores dos artistas e foram grandes incentivadores do desenvolvimento de artistas, né? Que eles patrocinavam as obras e os artistas também. Então, a gente vai ver agora... E outra coisa, a visão do homem sobre o mundo, né? O primeiro mapa do mundo é desenhado, o primeiro planisfério é desenhado por Leonardo da Vinci nesse período, as grandes navegações, a bússola, o astrolábio, né? O homem agora tem uma noção, e ele precisa dessa noção, desse mundo maior, né? Esse mundo guiado não só pelo teocentrismo, mas pelo humanismo. Então, esse é o posicionamento, é desse momento que a gente vai falar sobre a arte, né? E eu trouxe algumas imagens para vocês verem que as cidades italianas, sobretudo, e as outras depois também, né? Estão ricas, estão cheias de vida, o comércio, as pessoas, os artistas com seus ateliês, os artistas, as escolas, cada artista tinha seu ateliê, que era chamado de bodega. E nessa bodega, eles tinham alunos que eram os aprendizes. Leonardo da Vinci começa como aprendiz de um grande artista chamado Verrocchio. Ele é levado bastante novinho para esse ateliê. Depois, lá no futuro, o Leonardo da Vinci vai ser o seu próprio ateliê e vai ter discípulos que ele ensina. Então, é um período muito rico da história. E outra coisa que a gente não pode esquecer é da imprensa, né? O desenvolvimento da imprensa. Agora, os livros não precisam ser mais manuscrito, tudo escrito à mão. Em 1450, a gente tem o desenvolvimento da imprensa. Então, os livros começam a ser impressos. E isso facilita, apesar de que poucas pessoas sabiam ler, né? Mas a impressão de livros leva o conhecimento com mais facilidade, porque é muito mais fácil, né? Você imprimir do que escrever à mão. Aí eu trouxe essas imagens que mostram um pouquinho essas cidades, né? Bom, e a gente não pode esquecer dessa visão do mundo que o homem tem, né? Do mundo que rodeia e dele mesmo. A gente vai ver agora
a prática de dissecação, antigamente a igreja não via com bons olhos, era considerado uma profanação a dissecação de cadáveres. Agora, os artistas, eles dissecam cadáveres, Leonardo, Michelangelo fez isso, Rafael, para desenhar o corpo, não só do lado de fora, mas do lado de dentro. Essa necessidade de compreensão do nosso corpo, do organismo humano. E isso é muito bem representado nos desenhos de Leonardo da Vinci, que nós já falamos sobre ele, quando a gente viu lá no capítulo 1, as modalidades artísticas, eu falei dos desenhos de bico de pena de Leonardo da Vinci, lembra? Mostrei o bebê dentro do útero, né, com cordão umbilical, e falamos dessa facilidade que ele tinha de registrar. E esses artistas agora não inventam os seus temas, né? Mesmo quando eles vão desenhar assim, uma santa, um anjo, Jesus, isso é baseado em figuras, em pessoas reais, na observação direta, tanto da figura humana quanto da natureza ao seu redor. Então, é o homem com esse 360 graus. Eu acho muito bonita essa parte da história da arte, né? E pelos desenhos, bico de pena, vocês já sabem o que é, vocês podem ver quantos detalhes, né? E o célebre Leonardo da Vinci, que escrevia tudo em italiano nos seus famosos caderninhos, de trás para frente. Você só consegue ler se colocar um espelho, né? Para que mantivesse em segredo seus escritos, para que tivesse um código também. Então, bem-vindos, né? Queria que vocês desligassem as câmeras, por favor, e o áudio. No final eu abro os microfones, tá? Para vocês. E a gente vai trocar ideias. Mais um pouquinho dos desenhos. Olha, esse aqui do cantinho, deixa eu subir aqui. Olha, Maria Fernanda, você poderia desligar, por favor, a sua câmera? Obrigada. Então, vocês podem ver a complexidade desses estudos, né? E tudo muito anotado. Olha que esse aqui nós já, no capítulo 1, eu mostrei essa imagem para vocês. Vocês podem ver como é que secação de várias partes, né? O útero, os ovários e tudo indo anotando aqui. É um momento muito lindo da história da arte, pelos desenhos a gente vai. Na pintura, nós vimos que no período gótico, nós vimos lá Giotto, né? Lembram da Lamentação que eu mostrei? Foi a última obra que eu comentei com vocês. Já um estudo da perspectiva, a percepção de planos, uma coisa atrás da outra da pintura, o claro e escuro tentando dar essa volumetria no rosto. Agora isso se intensifica. A tinta a óleo, a pintura a óleo, que fica bastante comum e difundida nesse período do Renascimento, ela é o grande carro-chefe da realidade, da naturalidade, do claro e escuro dessas pinturas. Como vocês estão vendo meu rosto aqui, olha, nas partes mais altas, onde a luz bate, se eu fosse me desenhar, eu deixaria claro. E nas reentrâncias, onde a luz entra pouco, eu deixaria mais escuro. A tinta a óleo demora para secar. Então, isso facilita essa volumetria, você desenhar o rosto ou pintar dando o 3D. Então, na pintura, a gente vai ver a técnica. Lembram que as técnicas medievais, já falei isso lá no período gótico, na aula anterior, que já está lá no portal do colégio. Não tinha essa facilidade técnica, a tinta a óleo proporcionou isso. Perspectiva, o estudo da matemática para dar profundidade. Vou mostrar o que é perspectiva. Equilíbrio na composição. Geralmente as composições tinham a forma de pirâmide, né? Super equilibradas nessa fórmula piramidal. A proporção áurea da matemática muito usado. O naturalismo, como eu disse, mesmo quando eram desenhados lá santos, anjos, figuras celestiais, eram baseadas em observação de modelos, da observação direta de pessoas que eram transformadas depois, né? E os elementos arquitetônicos apareciam no fundo. Olha o que são elementos arquitetônicos. Olha essa virgem com o menino de Massácio. A virgem está sentada, mas eu vejo elementos atrás dela. Parece que tem um nicho, né? Parece que tem um buraco na parede, realmente, essa ilusão da perspectiva. E observem também a proporção, que bonitinho. E não é uma atitude espiritual, figuras etéreas, espiritualizadas. Parece realmente uma mãe. Se vocês observarem com atenção, ela segura um cacho de uva e o bebê, o menino Jesus, come essas uvinhas. Então, uma atitude quase que cotidiana de uma mãe que alimenta seu filho com um cacho de uva, né? Jesus aí, o bebê, o menino Jesus, come essa uvinha. Então, ele tem na mão aí uma uvinha que ele está comendo. Isso é uma atitude humana, né? É muito bonito isso nas pinturas renascentistas. Massácio ele teve inspiração em Giotto e é considerado um dos primeiros artistas a usar com maestria essa coisa da perspectiva.
Olha quantos planos. Eu vejo os anjos, depois atrás dos anjos o trono com a Virgem, o menino no colo, atrás da Virgem o trono, parece que tem um espaço na parede. Isso é o renascimento, a perspectiva. Esse eu acho fantástico, olha só, a Santíssima Trindade, né? Aqui tem o Jesus, e a gente vê aqui, olha, Maria olha para a gente e mostra o que fizeram com o filho dela, né? Aqui são os mecenas, olha, os ricos que patrocinavam, o casal que patrocinou a obra de Massachi, uma obra bem grande, vocês estão vendo, e eu tenho a sensação que tem um nicho, que tem um buraco na parede, estão vendo o espaço aqui atrás. E como a gente é uma obra grande, foi feita para a gente olhar de baixo, olha só, ele imita aqui como se fosse um teto, como se realmente tivesse uma entrada na parede. Isso é a perspectiva. A composição piramidal, o que que é? Olha, os principais elementos da composição, você pode ver, ó, formam aqui, ó, a setinha passando lá, uma pirâmide, né? Então, eu tenho essas concepções que tornam a pintura mais naturalista, né? E mais real, de uma certa maneira, mais real. Leonardo da Vinci pinta também esse afresco mural que foi a Santa Ceia ou a Última Ceia, que todo mundo acha que é um quadro, mas não é. Foi pintado na parede de um refeitório num convento em Milão, Santa Maria delle Grazie. E ele pinta, só que ele era, Leonardo da Vinci, vou falar especificamente daqui a pouquinho, nós já falamos um pouco sobre ele era um grande, ele tinha domínio de várias áreas, inventor, arquiteto, escultor, pintor, fazia projetos de guerra, anatomista, gostava muito também de trabalhar com pratos na cozinha, então era um artista muito versátil, né? Um dos gênios da humanidade, e ele pinta a Santa Ceia e ele mistura, como ele fazia muitas coisas, experimentos, ele misturou duas técnicas que não deram muito certo. A técnica do afresco e a tinta a óleo. Enquanto ele fazia, a pintura já desbotava um pouquinho, né? Ela já descascava, porque a tinta a óleo não aceita outra tinta. Maiara, se você puder desligar a câmera, por favor. E aqui a gente vê, olha, o que é perspectiva, né? Tem um ponto aqui na cabeça, no alto da cabeça de Cristo, e todas as linhas que dão profundidade, elas se unem aqui nesse ponto de fuga, olha só. E as outras linhas são paralelas, ou a vertical ou a horizontal. Então, olha só, as linhas do teto, do telhado, se você prolongar com uma régua aqui, a setinha, vão dar no ponto de fuga. Né? É um exercício, se estivéssemos na aula prática, agora a gente ia fazer no final dessa aula uma imagem de um quarto ou de um ambiente no ponto de fuga, que é muito fácil, somente um ponto de fuga. Muito bem, então essa ilusão da realidade é que vocês podem ver, olha, eu coloco um ponto e todas as linhas que eu quero dar profundidade, eu jogo nesse ponto. Então, eu vou desenhando as pilastras seguindo esse ponto de fuga. Tem outros exemplos aqui de perspectiva. E, às vezes, mais complexas. Ó, nessa aqui do caso, foram usados tem um ponto de fuga aqui, tá vendo? Olha, que algumas linhas se convergem e lá atrás eu tenho perspectivas, às vezes, com mais de um ponto de fuga. Aqui, bem simples, eu trouxe para vocês entenderem. Se vocês tiverem um tempinho, repita esse desenho em casa. Eu estabeleço um ponto de fuga, olha, eu posso usar a régua se vocês quiserem, tá vendo? Levo no ponto de fuga e vou desenhando aqui os prédios. Até as janelas, desculpa, vou voltar lá, com licença. Até as janelas, eu estabeleço um ponto de fuga e vou desenhando. As que estão mais perto de mim, maiores. As pequenininhas, as longe, eu vou diminuindo, não é? Então, é um trabalho bem simples. A gente acha que é difícil, mas eu gostaria até que vocês fizessem esse exercício aí e tentassem fazer uma paisagem, ou de árvores, ou de prédios, ou de casas, no ponto de fuga. Muito bem, Sandro Botticelli, olha só. E não só temas ligados à religiosidade, mas também temas mitológicos. A gente tem esse resgate também desses temas. A gente está vendo aqui, olha, o surgimento da primavera. Vênus é representada aqui no auge, né? No meio de um pomar, de um bosque todo cheio de frutas e flores. O vento do norte é bem aqui, né? Tentando segurar a moça, né? Uma ninfa, e ela cospe da boca flores, ó, e essas flores vão se espalhando pela outra ninfa, pelo colo dela, e ela vai espalhando no chão. Então, a mudança dos ventos, né? A mudança de estação trazendo a primavera. Em sua plenitude, Vênus está aqui com seu filho lá em cima, o Cupido, que prepara as armadilhas do amor.
né? Tentando flechar uma das 3 graças aqui, né? Onde essa flechinha cai nas pessoas, as 2 pessoas, elas ficam apaixonadas. E aqui do lado a gente vê o mensageiro dos deuses, Hermes, né? Que colhe uma fruta. E ele tem aqui, olha, a prontidão, como se ele estivesse protegendo toda a cena. E muitas vezes essas figuras, principalmente as mitológicas, né? Como as 3 graças, o próprio Hermes, os artistas faziam com o rosto das pessoas que financiavam as suas obras, ou os mecenas, ou os nobres, como nós já vimos aqui. Então, é uma grande obra do artista Sandro Botticelli, que é a Primavera. Outro trabalho também, olha, para vocês observarem tudo isso que eu falei, o Batismo de Cristo, de Piero della Francesca, o naturalismo, a luz natural, esse equilíbrio da cor, a profundidade, a paisagem. Olha como minha vista vai até lá no fundo, né? Como eu percebo a paisagem com essa perspectiva. Isso é o Renascimento. Madonna do Prado, de Giovanni Bellini, foi feito entre 1500 e 1505. O mundo real, né? As imagens religiosas representadas de modo humano. O bebê, o menino Jesus dorme, olha só, e a mãe vela o sono desse bebê. É muito bonito esse aspecto humano das figuras sagradas, né? A própria paisagem lá atrás, né? Vocês podem perceber, é uma paisagem real. Foi uma paisagem não inventada, mas baseada na observação do mundo à sua volta. E o grande Leonardo da Vinci com a sua Mona Lisa. Só um minutinho que eu vou pôr o doguinho para lá, que ele está atrapalhando. Só um minutinho. Voltei. Tem um gato no telhado, eles estão doidinhos desde cedo. Muito bem, vamos voltar então aqui. Mona Lisa, provavelmente o quadro mais famoso do mundo, né? Não é uma grande tela, é uma tela pequena. Está no Museu do Louvre, em Paris, porque Leonardo falece na França, e a gente vai ver todas as características da pintura renascentista. Olha, a profundidade, né? Eu tenho uma paisagem atrás da Mona Lisa, o claro escuro, ou claro escuro também, o esfumato. O que é o esfumato? É você ir dissolvendo a tinta gradativamente, olha, essas nuances. Quem faz maquiagem, as meninas sabem o que é esfumar. Quando você põe uma sombra no olho e ela fica muito forte, você vai com um pincelzinho, né, dissolvendo aquele tom para ficar mais suave. Então, isso é o esfumato, esfumare é o verbo italiano. E a gente vê o esfumato, olha, a gradação, vocês podem perceber, do claro e do escuro, né? Entre os tons bem clarinhos e o escuro que vai sumindo, né? Olha, o claro vai sumindo, o escuro vai entrando, eu nem percebo essa gradação de cores. É famoso esse quadro por esse meio sorriso, é chamada Dona do Sorriso Enigmático, parece que ela está começando um sorriso ou finalizando, né? As texturas muito bem representadas, o cabelo, o veludo, as paisagens ao fundo, uma redinha, né? Tem várias versões sobre esse quadro. Poderia ser o próprio Leonardo da Vinci no autorretrato, poderia ser o seu ajudante Salai, porque ele tem retratos que Salai posa para ele, uma obra que ele tem que chama São João Batista, é muito parecido com o rosto da Mona Lisa. Poderia ser também o que é mais provável, a hipótese mais aceita, é que seria realmente Lisa Gerardini, a esposa de um comerciante, e Leonardo é contratado para fazer um quadro, o marido contrata, no nascimento do seu último filho. Então, essa redinha que ela está na cabeça, ou era usado pelas mulheres grávidas, ou as mulheres que deram à luz recentemente, né? E a hipótese mais aceita seria essa também. Poderia ser uma nobre de Milão, e várias outras suposições. É um do quadro que tem muitas histórias, né? O ano passado eu dei uma aula ajudada pelo grupo de teatro com performance, o sorriso da Mona Lisa, só sobre a Mona Lisa, né? É um quadro que tem muita coisa para a gente falar, mas hoje a gente vai falar desse aspecto técnico, do claro escuro, da perspectiva, né? Só uma curiosidade, olha, que um lado do quadro é a mesma paisagem, mas não bate muito com o outro. Então, acredita que ou poderia ser uma mensagem subliminar de Leonardo para a gente, ou poderia ter sido feito por um aprendiz, porque olha só, nesse lado da paisagem, parece que eu estou em um ponto, né, num ponto de vista, e aqui diferente, concordo? Aqui parece que aqui, olha, eu olho a paisagem estando eu mais alto, e aqui eu olho a paisagem estando eu mais baixo. É como se aqui eu subisse lá no seu prédio, lá no
no 9º andar. E aqui eu visse, né, eu estivesse vendo a paisagem lá do 9º andar. E aqui eu descesse lá pelo 3º andar e vejo assim de um ponto mais baixo. Então, tem uma diferença no nível da paisagem ao fundo, que é uma paisagem da Toscana, da linda Toscana. Muito bem, vocês podem observar o claro escuro, o esfumato, o rigor, né? A qualidade da proporção, como eles acertavam na proporção. Vocês viram que o corpo humano era estudado também anatomicamente do lado de dentro. E eu trago algumas considerações sobre a Mona Lisa. Olha, não é um quadro grande, 77 por 53. A técnica do esfumato, já falei, foi pintada entre 1503 e 1506, né? E ele não entrega a Mona Lisa. Está na França porque Leonardo morreu na França e esse quadro estava com o rei da França. E hoje ela está no Louvre de Paris, a obra, sem dúvida, a obra mais visitada. Aí eu trago um pouquinho sobre a vida de Leonardo, um grande gênio da humanidade, artista em várias faces do conhecimento, né? Como eu disse a vocês, escultura, arquitetura, pintura, anatomista, fazia projetos de guerra, matemático, urbanista, engenheiro e por aí vai. A bibliografia dele é muito linda, né? Filho bastardo de um notário, ele foi criado com o avô até os 13 anos, aí o avô morava no interior da Toscana, pede que o pai vá, então, o pai morava em Florença, que vá buscar o filho, porque ele tem grandes habilidades artísticas, e o pai vai e coloca ele, então, numa bodega, num ateliê, entre aspas, né, numa escola de um artista chamado Verrocchio. Já nos primeiros trabalhos, o menino se sobressai, né? E foi um grande gênio, foi um popstar da sua época, né? Diz que uma pessoa muito linda, com a voz muito bonita, né? De cabelos claros, olhos claros, e chamava muita atenção por onde passava. E os famosos projetos de Leonardo, os seus desenhos, né? A grande parte só ficou, a maioria só ficou nos projetos. Mas vocês verem quando ele estava perto de engenhocas, de invenções que só muitos anos depois estariam prontas, como engenhocas voadoras. Olha como parece esse desenho com um helicóptero, tanques de guerra, né? E tem uma exposição que é baseada nesses desenhos com maquetes. Se vocês forem a Florença, visitem. Já esteve em Goiânia, alguns anos atrás, essa exposição na Escola de Arquitetura da PUC, e com vários projetos de Leonardo e baseado nesses desenhos. Olha só, são projetos inovadores. Aqui vocês podem ver uma roupa de mergulhador. Aqui do lado, deixa eu chegar aqui um pouquinho, se vocês conseguem observar, um desenho que lembra muito um paraquedas. Ele tinha maior fissura com essa coisa do voo. Ele achava que realmente o homem, num certo momento, iria conseguir voar. Então, ele dissecava pássaros, as asas, fazia um estudo sobre os ossinhos, sobre todas as terminações das asas, né? E quando ele desenha asas de anjo, é impressionante a perfeição das suas asas. Bom, a última ceia, ou a Santa Ceia, já falei para vocês, né? Sobre o ponto de fuga, sobre as figuras todas que foram baseadas em pessoas reais. E qual é a cena que acontece? Jesus está falando aqui para os apóstolos, acabou de falar, nessa noite, um de vocês me trairá. E ficou na dele. E os apóstolos estão comentando, mas quem? Eu? Quem? Né? Tem um murmurinho. Judas se afasta do grupo. Olha, ele já tem aqui nas suas mãos o saquinho de moedas de ouro, né? Porque o traidor, ele já teve contatos com soldados romanos e nessa noite Cristo vai ser preso. Olha a perspectiva, o espaço, né? Por que o quadro está descascando? Já expliquei para vocês. E aí os estudos que ele fez dos apóstolos, diz que o último rosto que ele procurava era o rosto de Judas. Ele custou achar um rosto que para ele, uma pessoa que poderia posar para fazer Judas, mas ele acabou achando, né? Muito bem, Michelangelo também um grande artista, e a gente tem essa obra dele que se chama A Sagrada Família. Primeiro formato, né? Redondo, a moldura ao redor do quadro. E o mais interessante, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que é uma família que numa atitude cotidiana, eles estão brincando, eles estão interagindo entre eles, né? E atrás, né, a gente não sabe bem por quê, Michelangelo coloca um monte de pessoas nuas. Qual seria a função dessas pessoas num quadro que retratasse a Sagrada Família, né? Seria falar do mundo real, do mundo humano, ou a relação do mundo terreno com o mundo espiritual? E Michelangelo, vocês vão ver, principalmente quando ele pinta a Capela Sistina, ele tem muitas mensagens subliminares, ele fala através de símbolos, através de mensagens ocultas entre as pinturas. Isso é uma característica dele. Então, vocês estão vendo aqui, olha, quando deixa eu desligar aqui, desculpa. Vocês estão vendo aqui
a Sagrada Família, de 1503. Muito bem, e aqui alguns trabalhos de Michelangelo, ó, principalmente o teto da Capela Sistina e o altar. Onde ele faz o juízo final, tá vendo? O julgamento, e aqui a gente vai ver a criação do homem no teto. Ele faz contrariado, principalmente o teto, porque todas as duas, porque ele se acha mais escultor do que pintor. E ele tinha um projeto de fazer esculturas para o Papa, mas o Papa muda de ideia e fala, não, vamos fazer isso agora não. Seriam muitas esculturas para o túmulo do Papa. Vem pintar a Capela Sistina, ele vai contrariado e tem um monte de mensagem. Falaria para vocês uma aula inteira sobre esse mural. Mas queria que vocês observassem aqui, ó, o juízo final. A gente vê aqui Jesus julgando os vivos, né, os mortos, e separando os bons dos maus, né? E é um Jesus cheio de vigor, novo, ele é um rapaz, né? E, aliás, foi baseado realmente no modelo de um rapaz que tinha 17 anos. E Jesus julga, os bons sobem, os maus descem para o mundo dos infernos. Então tem um desespero aqui debaixo das pessoas que vão lá para o inferno e os bons que vão sendo separados. Então é um Jesus vigoroso, que tem atitude. Aqui vocês estão vendo um detalhe do teto da criação do homem, Deus criando o homem, né? E todas as figuras foram feitas nuas. Isso chocou a igreja, que que pede que Michelangelo coloque roupa nessas figuras. Mas ele fala, não, mas Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus não usa roupa. Mas mesmo assim, depois que ele entrega a obra, alguns artistas foram contratados e tampados. Vocês podem ver essa figura aqui, olha, tem uma espécie de tanguinha feita de folhas de uva, tampando o sexo das pessoas. Numa última restauração, eles tentaram tirar o que não era de Michelangelo, mas muita coisa não conseguiram, né? Então, mas a perfeição, e vocês podem ver como ele era um grande escultor, os corpos que ele pinta tem essa volumetria. Olha só, no caso de Jesus, né? Vocês podem perceber aqui, olha, a perfeição do corpo, né? Esse Jesus cheio de atitude e várias mensagens subliminares. Vou contar só uma aqui, olha. Aqui é o São Bartolomeu, ele foi um santo mártir, ele teve a pele arrancada. E aqui ele representa a pele de São Bartolomeu arrancada. Hoje eu vou botar aqui para ver se vocês conseguem perceber. Aqui dá para a gente ver um pouquinho melhor. Olha só, é esse aqui da setinha. E aqui nessa pele, Michelangelo coloca ele mesmo. E quem é aqui? Quem tirou a pele de São Bartolomeu? Michelangelo coloca um crítico, uma inimizade que ele tinha, que vivia falando mal dele. Então, olha só, uma mensagem subliminar, né? Esse cara enche tanto minha paciência, ele fala tanto de mim, que ele arranca a minha pele. E aqui Michelangelo coloca ele mesmo um autorretrato. E assim por diante, né? Muito bem, esse é o juízo final. E a grande escultura de Davi, que nós já comentamos sobre ela quando a gente viu escultura no capítulo 1. Uma escultura grande que representa o jovem Davi naqueles momentos antes da pedrada, né? Já comentamos bastante sobre essa obra. Rafael Santos, também um grande artista, com essa Madonna Alba. Observe o entrosamento dessas figuras, né? Observem como que o menino Jesus brinca com São João Batista, com essa cruzinha. Maria tem um olhar triste olhando para a cruz, talvez o pressentimento de mãe do futuro que espera seu filho, né? Mas não parecem figuras celestiais, parecem figuras humanas, né? 3 figuras, uma mulher com as 2 crianças brincando, a mulher padeando, olhando a criança e os meninos interagindo. Isso é o Renascimento. Outra obra, olha, do grande artista Rafael, renascentista, Madonna do Grão-Duque. A perfeição, gente, dos corpos. Lembram dos ícones medievais que os bebês, os menininhos Jesus nos colos das Marias, lembravam adultos em miniatura, né? E não bebês. Agora, a proporção da mãe, a proporção da criança, né? A perfeição, olha só, as texturas da roupa, as gordurinhas do bebê. Então, é realmente fascinante esse período. E é também de Rafael, uma das obras-primas, que também é uma pintura mural, também foi feito numa parede, que é uma escola chamada Escola de Atenas. Olha só, está no Vaticano, na sala da assinatura, sala de assinatura, é um espaço reservado, e ele representa aqui vários pensadores da antiguidade. E ele coloca nesses pensadores rostos de conhecidos, de artistas, né? Aqui eu trouxe sublinhado para vocês, olha, no centro a gente vê Platão, que tem o Timeu em suas mãos, e ele aponta para cima, em direção ao mundo das ideias. E Aristóteles, portando a ética, gesticula para baixo.
indicando o mundo das práticas terrestres. Então, vocês estão vendo as duas figuras centrais aqui da obra, né? Platão e Aristóteles. E várias outras figuras eu trouxe a interpretação, se vocês quiserem olhar com calma, depois não vai dar tempo. E os retratos, olha, Tiziano, olha como é real esse menininho, não é? Parecem quase fotográficos, a qualidade técnica, a expressividade da obra. No finalzinho do Renascimento, a gente vai ter um período chamado maneirismo. A gente já vai ver que essa organização, esse equilíbrio, vai ser tendo espaço para um trabalho um pouco mais exagerado, como essa Santa Ceia de Tintoretto. Olha só, é considerado já esse período como chamado, com o nome de maneirismo. Eu vou falar lá na frente para vocês quando a gente vê o barroco sobre o maneirismo. Mas olha, essa perspectiva não é uma perspectiva central. Lembra da Santa Ceia que eu acabei de mostrar de Leonardo da Vinci? Parece que ela é muito bem equilibrada. Se eu colocasse numa balança, o que tem de um lado equilibra com o outro, né? Então, no final, a gente já vai ver um anúncio do que vem por aí, que é o estilo barroco, que também é um estilo incrível, né? Música renascentista, né? Sobre a música renascentista, eu queria falar duas coisas que já começam lá no período gótico e se intensificam aqui. A música não religiosa, né? Apesar que os grandes tesouros, as grandes composições são encomendas da igreja, isso é chamado de música sacra. Mas os compositores agora têm mais liberdade, né? A música profana vai ganhar espaço. E na dança, a gente vai ver, principalmente na história, o surgimento das primeiras coreografias que eram chamadas de balete, né, que são coreografias com muitas pessoas seguindo uma marcação. Era comum nos bares, né, o surgimento do balete. Na arquitetura, olha, o arco gótico é substituído por elementos novamente da arquitetura greco-romana, o arco romano, a abóboda de berço, a cúpula, o frontão triangular. E um grande escultor do Renascimento é Brunelleschi, que eu vou mostrar uma obra dele em Florença. Olha isso aqui, gente, que coisa linda, essa cúpula aqui da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. E vocês podem ver o projeto dela aqui, a grandiosidade desse projeto, né? O desenho arquitetônico, a solução de engenharia desse projeto, a composição equilibrada, o uso da matemática, né? Da escultura nós já comentamos, quando a gente comentou Davi, mas a realidade, o naturalismo, a monumentalidade, o respeito pelas dimensões do corpo humano. Olha só, o aspecto triangular, essa é uma escultura também de Michelangelo, e simboliza a pietà, a paixão, quando Maria segura o filho morto antes dele ser sepultado e antes da ressurreição, né? Muito bem. E a inspiração são as estátuas gregas e as estátuas romanas. O teatro, né? Nas ruas, nas feiras, onde o comércio está aí a toda, a gente vai ver surgindo esses teatros, né? Que foram batizados de comédia dell'arte, baseado em temas, não temas religiosos, mas temas mundanos, né? Com personagens estipulados, usavam máscaras, os personagens, alguns não, mas era uma comédia que era feita onde o povo estava, né? Nas feiras, era um teatro itinerante chamado Comédia dell'arte, com personagens, eram sempre os mesmos personagens em histórias diferentes, né? Com efeitos, e muito tinha um apelo muito popular, coisas engraçadas, amores impossíveis, o criado que passava o patrão para trás, né? Aquelas artimanhas onde tudo dá errado na história, mas no final o desenlace é perfeito. E aqui vocês podem ver as ilustrações da comédia dell'arte. Os palcos eram armados em feiras, né? De maneiras às vezes mambembe, e eram itinerantes esses espetáculos. Aí tem algumas ilustrações que representam a comédia dell'arte. E alguns personagens eram marcantes, como o Arlequim, ou Arlequim, que era um personagem que vinha vestido, ele poderia estar com branco ou com a roupa bastante colorida, né? O Arlequim é um personagem pobre e ele tem a roupa colorida porque ele é feito de remendos, são vários remendos. E possui uma esperteza, ele é criativo, ele entra às vezes em frias, mas ele consegue sair. A Colombina é a única personagem que não usa máscara, como se fosse a heroína. Geralmente ela é companheira do Arlequim, né? E ela tem um caráter feminino, apimentado, ela tem uma intransigência, ela também se mete em confusões, mas no final ela consegue se safar. E outros personagens, como os enamorados, aquele casal que no final acaba ficando junto, né?
Os personagens mais as criquis, como o Doutore, são personagens que não mudam, mas as histórias mudavam. Polichinelo é como se fosse um filósofo, ele é sempre sonhador, melancólico, e outros personagens que eu não vou falar agora, que tem uma relação dos personagens da comédia dell'arte, né, e suas indumentárias. Sei que esses personagens faziam muito sucesso, mais algumas ilustrações, né? Bom, no teatro, é nessa época na Inglaterra que surge William Shakespeare com seus famosos escritos para teatro. A gente tem 2 minutos restantes. Eu acho que eu vou encerrar aqui na parte do teatro de Shakespeare, né, que escreveu Romeu e Julieta, Hamlet, e são histórias que tratam aí do universo humano, das paixões, dos conflitos, das traições, né? São várias as peças, inclusive o grupo de teatro da escola, a gente está trabalhando com Shakespeare, né? E a gente vai ver também o anúncio da reforma. A reforma protestante vai mexer com todas as concepções do homem. Então, já estudaram história, a reforma protestante. E a gente vai ver transformações no pensamento e transformações na arte que vieram da reforma protestante. Mas eu vou chegar lá. O Teatro Globo, que é um teatro anti-Shakespeare, apresentava suas histórias e é um teatro que existe até hoje, né? Bom, nós vamos ver até aqui. Foi bom, foi de bom tamanho. A gente tem 1 minuto restante. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né? Vou mostrar só esses trabalhos de Dürer, olha só, o Renascimento fora da Itália, a perfeição dos desenhos feitos de carvão ou de tinta. Bosch, não vou falar hoje, vai ter um momento da gente falar. Bom, eu vou parar por aqui e eu quero ver se tem perguntas, ou pausar a gravação.